O que mais Deus, a gente tem visto, se preocupado conosco, porque quando falamos que Ele está se preocupando conosco, Ele está se preocupando com todas as nossas famílias, os membros das nossas famílias, porque Deus, Ele é esse único criador das famílias. Deus é quem instituiu o casamento. Deus é quem deu os nossos filhos. E tudo nós vamos lembrando do que Deus fez e que tudo que Deus trouxe a nós para vivermos zelando e honrando o nome família, porque essa família que Deus criou para viver com Ele eternamente. E pelo pecado que chegou até essa terra, nós precisamos sermos vigilantes e obedientes a todos os ensinos sagrados para continuarmos mantendo a nossa família na direção daquele que criou. É nós querermos entender. As promessas de Deus são tremendas e maravilhosas e é para as famílias que Ele criou. Então nós não temos que ter dependências da terra. As coisas da terra são circunstâncias trazidas por Deus para a sustentação da vida física, da qual Ele mesmo vai estar à frente. Veja se não é uma realidade, nós é que temos que compreender perfeitamente assim. E uma das maiores responsabilidades, irmãos, hoje, para nós que nos tornamos verdadeiramente fiéis, cristãos fiéis, de obediência, queremos sim obedecer a Deus, é uma grande responsabilidade que Deus nos traz, nos submeteu, porque em breve teremos essa grande responsabilidade de devolver, que é os filhos. Meu irmão Cauã, me coloque aqui para a gente ler, Salmo 127, verso 3. 127, verso 3. Já está aí? A igreja pode ler? Veja bem, os filhos são herança do Senhor. Se nós refletirmos, nós temos que cuidar porque devolveremos, porque Ele é do Senhor. Como estamos cuidando dos nossos filhos para devolver ao dono? Como estamos fazendo por eles serem alcançados, para que eles sejam alcançados, porque um dia devolveremos eles para o Senhor? É para a gente refletir, irmãos. Vocês ouviram no texto bíblico hoje que a palavra de Deus corrige, mas corrige para abençoar. E o que acontece é que muitos de nós, muitas das vezes, não queremos ser corrigidos. Mas não tem para onde correr. Tem um adágio popular que diz assim: se correr, bicho pega. Se ficar. Se você correr, a justiça de Deus vai estar onde você for. Se você ficar, a justiça de Deus vai ficar em você. Não adianta, que ninguém pode se esconder de Deus. Tudo isso a gente precisa refletir. Que é para tomar as posições e aceitar as correções de Deus. Deus manda, se você quiser ou não. Ele lhe criou. Ele é o dono da sua vida. Sem Ele você não existe. Porque Ele é quem deu o fôlego do Espírito. Se Ele quiser tirar, Ele tira. Até em mim aqui agora falando. Chega, meu irmão, para você aí. E tira. E eu caio duro aqui, os irmãos vão querer chorar, não chore. Só aplaudam a Jesus. Agora nós temos que ter consciência de tudo isso. A dor é muito forte quando vivemos aqui nesta terra diante de situações terríveis, do orgulho, do egoísmo, da soberba, da jactância, da maldade, da crueldade dos homens. E como é que nós não podemos nos apegar ao Senhor? E como é que não podemos ouvir a palavra de Deus, sermos corrigidos?
para aliviar os nossos sofrimentos, para tirar a nossa dor, para suprir as nossas necessidades, se é Ele quem supre, se é Ele quem tira a dor, se é Ele quem cura, se é Ele quem levanta, se é Ele quem alegra a família. Dá para refletir que nós temos que raciocinar mais? Dá para a gente refletir que precisamos fazer essa fé crescer, deixar de dar ouvido a homens e seguir a Deus. A gente gosta de dar muito ouvido a coleguinhas, amiguinhos, me disse isso, faça isso, haja assim, faça acolá. Haja e faça o que Deus lhe mandar, porque Ele é o dono de você e da sua família. É assim. É assim que Deus quer, gente. Estamos querendo ouvir só palavras de conforto? Está tudo bem, Deus ama você, e como ama, mas Ele quer que você siga Ele, que você seja obediente a Ele, porque o amor de Deus está na sua justiça. Ele não vai deixar de nos corrigir, porque Ele nos ama se nós errarmos. Ele vai corrigir sim com o seu amor. É preciso a gente refletir. Aí eu vou à igreja como status, apenas ir. Eu sou crente. Alguém lhe pergunta no seu trabalho, na sua... Não, eu sou crente. Mas que tipo de crente eu sou? Eu sou aquele crente verdadeiro que obedece e teme a Deus? Eu sou aquele crente que procura ouvir a voz de Deus e obedecer? Ou sou negligente? Ou sou descompromissado? Apenas quero estar de corpo presente na igreja? Tem muita gente querendo ouvir só isso. O ministério não, as instituições que pregam prosperidade só falam isso, que você vai enriquecer dia e noite. Venha para cá porque eu tenho uma promessa que você vai enriquecer. Tem muita gente atrás disso. Mas só que não vai passar na porta estreita, porque na estreita só passa santo. Na hora que passar todas aquelas outras coisas, vai enganchar ali e não consegue. Viver a vida de santificação na família. Já pararam para refletir? Nem todos na família ainda se converteram. Sim ou não? Mas tem uma coisa, está debaixo da promessa de Deus. É que você tem que ter essa visão. Nem todos que estão na nossa casa já são convertidos. Mas estão debaixo da promessa de Deus por causa de você. Hoje eu entendo, irmão, situações que eu passei na minha vida, quando não crente, que hoje dá para mim perfeitamente discernir que eu não fui ceifado, que não aconteceu coisas piores, porque eu estava debaixo da promessa. A minha família, a minha mulher, os outros familiares meus em Cristo, me levaram a eu ser protegido pela promessa de Deus, como todos nós. Assim é os filhos, assim é o marido, assim é a esposa, assim é o pai e a mãe hoje. Um dos seus familiares estão em Cristo. Ele está sendo guardado. Mas é preciso nós levarmos eles a entrarem no reino dos céus. Porque o amigo do evangelho não está dizendo que está dentro do reino. Então, meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, um texto conhecidíssimo, mas que é uma palavra forte. Onde o Moisés, que é o pregador dessa palavra, lá em Deuteronômio, o último livro dos Pentateucos, capítulo 6, a igreja já ouviu muito, e que precisamos cada dia ouvir mais, porque a família é sagrada. A família é de Deus e nós prestaremos conta da nossa família. A obediência da qual Moisés levou aquelas famílias, para que eles pudessem seguir conforme as regras determinadas, não pelo pastor Moisés. Ele era apenas o legislador, ele apenas pregava, ele apenas levava a lei. Mas a lei é de Deus, é o mandamento do Senhor, estatutos que devem serem cumpridos. Foi isso que Moisés levou para essas famílias, para os pais.
cuidar do seu lado, do seu casamento, dos seus filhos. A obediência. Está escrito assim: estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinastes, para que os cumprisse na terra, a que passas para a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. Olhe bem aí, entrando a família toda, tu e teus filhos, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olhe bem, prolongados na obediência. Ouve, pois, ó Israel, e atente em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Vou repetir o 4, que é forte. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o que mais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes, e postos abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueça o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. O Senhor teu Deus, temerás a Ele e servirá, pelo seu nome jurarás. Amém? Eu estou falando para vocês agora essa palavra. É minha palavra essa. Não é? Então, se não é minha, tema. É de Deus. Tema porque se cumprirá, tanto naqueles dias que foi pregada se cumpriu, como está se cumprindo e se cumprirá até o último dia que aqui estivermos. Nós precisamos levar mais a sério aquilo que ouvimos de Deus. Voltando àquele adágio popular, o nosso irmão diácono lembra que eu falei? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Que você obedeça ou não, a justiça de Deus vai estar sobre nós. Precisamos deixar a palavra de Deus falar. Precisamos deixar a palavra de Deus mudar a nossa vida, os nossos sentimentos. Precisamos obedecer. Lembramos de outra palavra que o Senhor diz, que Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Isso quer dizer que todas as suas promessas serão cumpridas. Nada ficará sem se cumprir. E agora vamos olhar para essa família, da qual tanto nós almejamos. Hoje Elias, Lucas e Cauã, como nós antigamente, já almejam por uma família. Estão tudo atrás de uma varoa. Né? Mas os pais dele, que também são cristãos, estão naquela mesma linha de Abraão, procurando a pessoa certa.
da mesma linhagem, do mesmo Deus, da mesma palavra, para que eles permaneçam e continuem tendo uma família abençoada, vitoriosa. É assim que eu sei, porque conheço os pais. Não é? E esse é o dever dos pais. Cuidar dos seus filhos, zelar pelos seus filhos. Nós temos que devolver a Deus em breve, porque é herança do Senhor. E nós temos que pensar hoje. Vocês lembram de Provérbios 22, verso 6? Para quê? Está vendo? Ensine o caminho que seus filhos devem andar, porque quando ele ficar maiorzinho, o Cauã já está com 18. Já ouviu desde criancinha, né? Conheci ele criancinha, o outro na barriga. A irmã vinha para a igreja aqui com um caminhão, cheio de sacola. A gente brincava todo dia quando ela ia saindo. Caminhão de bolsa. Hoje Cauã está com 18 anos. Quer dizer que ele aprendeu e tem aprendido desde criança essa vida íntegra com Deus, de obediência e temor a Deus. E digo para vocês, jovens que estão aqui, que hoje a juventude está mais complicada do que a minha, porque o pecado se multiplicou, cada dia mais tem se multiplicado. Hoje, o esforço de fé, a confiança plena em Deus, é muito mais para vocês do que na minha época passada. Porque hoje a coisa está em todo canto de pecado, todo erro está em todo canto. Aonde quer que a gente chegue na face desta terra, o pecado está ali assolando, querendo destruir, querendo tragar, principalmente os nossos filhos. Principalmente os nossos filhos pela sua imaturidade. Hoje eu vi uma frase de um jogador de futebol dizendo a respeito do treinador do Atlético Paranaense. Quando entrevistado, porque eles tiveram aquelas atitudes de suportar um clube como o Palmeiras, preparadíssimo, com peças importantes, e tomando 2 gols, conseguiu na casa do adversário empatar. Eu quero ir atrás do que ele falou sobre o técnico do time dele, que é um homem de mais de 70 anos, tem experiência vasta de vida. Ele disse, porque nós temos procurado dar ouvido e obedecer aquilo que ele nos orienta. Eu anotei, está anotado num papel em casa essa frase. Mas Deus me fez com que eu lembrasse aqui agora. O que eu tirei para mim? O quanto nós precisamos sermos atenciosos aos nossos líderes preparados pelo Senhor. Se ele falou sobre aquele homem que, pelo que eu conheço, ainda não é um crente autêntico, e eles respeitam a ordem daquele homem e cumprem. E nós que somos crentes, e temos um Deus todo-poderoso, infalível, onipotente e único Deus todo-poderoso, como não podemos também seguir as regras? Como também não podemos seguir as ordens determinadas? Ele diz que nós alcançamos tudo isso e vencemos toda essa adversidade, porque seguimos aquilo que fomos orientados. O treinador é para isso. Ele estuda o adversário, ele prepara os seus para poder combater naquelas áreas que ele poderia ser atingido. Essa é a função de um treinador. E será que Deus não faz assim? Nos prepara para vencer também as áreas que o inimigo vem contra nós? A família, os filhos, o casamento. Será que não podemos entender assim? Deus que é perfeito. E será que a gente não está acreditando no que nessa palavra que Deus usou, Moisés diz para Israel, as famílias de Israel, e que os pais ensinassem aos seus filhos a todo tempo? O que é que nós estamos fazendo com nossos filhos?
Estamos fazendo aquilo que Deus está ensinando? Queremos a vitória dos nossos filhos? Ou estamos com peninha deles, para eles não se entristecerem? Eu sempre disse, eu ainda não era nem cristão. Eu me casei muito novo, né? E eu sempre pensei desse jeito. É melhor, porque quando eu corrigia, porque eu mesmo ainda sem estar em Cristo, eu não dava brecha para os meus filhos, os primeiros, né? Não dava. Uma vez minha filha chorou tanto, a primogênita, que Valneide ficou assustada e veio conversar comigo. Rapaz, pode acontecer alguma coisa com ela e tal. Ela passou o dia todo trancada, chorando aos berros, por eu impedir de um evento que ela queria ir com a pessoa. E veio no meu coração essa frase: é melhor eu ver meu filho chorando dentro de casa, do que eu chorar por ele lá no meio do mundo. Ele perdido ou morto. É melhor eu ver o meu filho chorando dentro de casa, do que eu chorar por ele lá fora. E eu sei que Deus foi me ensinando a viver. Eu era mais carrasco naquela época por não conhecer a Deus. Mas sempre declarei esse amor pelos meus filhos, cuidando deles. Os 2 primeiros mais velhos só vieram sair lá para 14 anos mais ou menos. É isso, Valneide? Mais ou menos. Eu não deixava eles saírem só, nem com ninguém assim. Eu tinha só se fosse uma pessoa de confiança. Ainda me lembro, Valneide lembra de Sabrina, filha de Dora e de Marquinhos? A mãe, pequenininha também, do tamanho de Valéria, pequenininha. Só deixava, quando eu ia para a praia, a mãe só deixava ela ir comigo e com Valneide, porque sabia que a gente cuidava. Todas as vezes que eu ia para a praia com crianças, eu não entrava para tomar banho na praia, enquanto primeiro as crianças não se divertissem e não tomassem banho. Eu pastoreava eles ali, não deixava só. E essa moça chamada Dora, até desejava ver ela alguns dias aí, que tem muitos anos que a gente conviveu muito junto, essa família. Porque ela sabia que eu tinha cuidado com as crianças. Isso é muito importante. Eu não conhecia Deus ainda, mas era o que Deus sempre quis e quer. Que a gente zele pelos nossos filhos. Que a gente cuide bem dos nossos filhos. Nós temos o leão de Judá, que é Jesus, que nos protege e nos guarda, mas nós temos o leão do mundo com a bocona para querer nos tragar. E nós temos que sermos vigilantes. Tratar daqueles que são imaturos e que está na nossa responsabilidade, na nossa ossada de zelar pela vida deles. A minha esposa que aqui está sabe. Meus filhos com 40, 30 e 20 e tantos anos que já têm. Mas ela sabe que se eles errarem, se eles fugirem daquilo que eu sei que não é de Deus, ela sabe que eu vou corrigir até hoje. Não importa se já nasceu cabelo branco na cabeça deles. O meu filho já está com a barba assim, ó, aqui. Mas eu arranco ainda um bocado de fio da barba dele se ele errar. Por amor. E porque eu tenho que prestar contas a Deus. Porque essa palavra que Deus colocou no coração de Moisés, para que as famílias zelassem pelos seus lares, pelos seus casamentos e pelos seus filhos. É necessário compreender. Vamos lembrar de outra palavra que sempre compartilhamos, gosto muito de repetir. Salmo 127, 1, verso A. Se o Senhor não edificar em casa, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não tiver na sua casa a direção da palavra dele para seus filhos, para a sua vida e para o seu casamento, vai tudo desmoronar. Vai tudo ser destruído, porque vai. Sem Cristo é destruição. Estamos vendo aí dia e noite com tristeza. Estamos vendo famílias totalmente destruídas. São casos e mais casos que dói até quando você se lembra. Eu sempre gostei
de assistir os programas do SBT, que era na Bandeirantes, que eu também assistia. Deixei de assistir na Bandeirantes. Estava assistindo no SBT e já parei, porque é muita dor. É muito casos de famílias sendo dilaceradas, destruídas, desmanchadas. E pelo que Deus nos ensina sempre, sei que é falta de Deus nessas famílias. Falta da palavra de Deus está no centro. O homem quer governar a sua família por conta própria. Aí façamos uma pergunta a nós mesmos. Que sabedoria temos para cuidar de uma família? Se é uma área complexa, se é uma área difícil de se cuidar, são várias cabeças pensantes. Principalmente quando os filhos já vão endurecendo o pescoço, né? Já vai crescendo. Se você não cuidar quando criança, quando ficar mais velha, a coisa vai ficar complicada. O texto que leu, nossos irmãos, Provérbios 22, verso 6. Se você não ensinar enquanto ele é criança, para que quando ele ficar mais velho, ele esteja seguro da palavra de Deus, sabendo como caminhar e andar, perderemos as rédeas hoje se não cuidarmos assim. O que podemos ver hoje, irmãos, vocês assistem e sabem, o número maior de mortes no mundo inteiro é de jovens e adolescentes. Porque são jovens e adolescentes desorientados, despreparados, desalicerçados, não têm alicerce para se manter de pé firme e seguro nas coisas justas. E acredito sim, perdoe-me os pais que estão me ouvindo, muitos, por falta de cuidado dos seus pais, falta de zelo. Os pais olharam para si e esqueceram dos filhos. E aí a dor tem chegado a muitas famílias. É muitos, irmãos, são casos terríveis. E muita da coisa... Quando é mulher ainda dói mais, aquela jovem, você vê ingênuas, inocentes, porque foram persuadidas pelo adversário, com pessoas envolvidas com o mal, se enveredaram pelo caminho da morte. Vejo jovens e mais jovens serem mortos pelo próprio criminosos, pela própria aqueles que se diziam do mesmo time deles. E agora nós, como cristãos, tendo essa palavra de poder em nossas mãos, que é a orientação para nossos filhos manter na linha perfeita. O nosso casamento, que é que Moisés está falando para toda a família, para Israel. Hoje nós somos Israel. Hoje nós somos as famílias de Deus. E precisamos zelar. Disse o Senhor no verso 4, ouve, pois, ó Israel. Você sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo aqui agora, gente? Ouve, meu povo! O que eu estou lhe ensinando, para que você seja vencedor, para que você não chore amanhã. Porque o que a gente está vendo, a desobediência está fazendo famílias, pais chorarem, muitos. Mas disse Moisés, ouve, ó Israel, o povo de Israel. Nós, agora aqui, somos povos de Israel. Somos povos de Israel. Nessa palavra que Moisés fala àquelas famílias, ouve, pois, ó Israel, se segue um duplo preceito para Israel. É uma ordem determinada, um preceito de Deus para o povo de Israel. Primeiro, amar a Deus de todo o coração e alma e força. Versos 5 e 6. É esse primeiro preceito para nós, Israel, hoje. Foi ontem para o Israel de ontem. O segundo, ensinar diligentemente aos seus filhos a sua fé. Direcionar seus filhos pela fé em Jesus Cristo.
foram os preceitos de ontem, para aquelas famílias que estiveram com Moisés. Hoje é o pastor Valdir que compartilha pelo Espírito Santo de Deus, também para nossas famílias. Guiar os nossos filhos, ensinar a ele a amar a Deus de todo o coração, de toda a sua força. E o segundo preceito, ensinar diligentemente aos seus filhos na sua fé. Devemos, irmãos, ensinar aos nossos filhos que só existe um Deus e só a Ele somente prestamos cultos e obediência. Devemos ensinar aos nossos filhos que só existe um Deus Todo-Poderoso, conhecidíssimo como o grande Deus Yahvé, o grande Deus Eu Sou. Esse é o grande Deus Adonai, El Shaddai, Todo-Poderoso. É o que nós temos que ensinar aos nossos filhos, que existe um único Deus. Irmãos, uma verdade para viver a vida de santificação na família. Repetindo, uma área que exige muita fé e esforço de cada um de nós para cuidar da família. É uma área muito perseguida, é a família. Mas nós temos um Deus de proteção. O que cabe somente a nós é seguirmos as regras determinadas. O que Moisés diz a essas famílias, para ensinar aos seus filhos, se ele estiver deitado, se ele estiver caminhando, se ele estiver sentado, aonde ele estiver, escreva na testa dele, bote uma pulseira no braço dele, fale de todo jeito para ele de Deus. É o que a gente precisa hoje. Queremos livrar nossos filhos do que nós estamos vendo aí fora? É por essa direção, por essas regras. De Deus, não é de um líder religioso, de um pastor, como não era de Moisés. Nós somos esses honrados de poder compartilhar para nós mesmos e para todos. Os dias que nós estamos vivendo, cada dia está igual à cantiga da perua. Qual é, meu irmão diácono? De pior a pior. Porque você já viu a perua cantando? Pior, pior. Pode prestar atenção que é assim. É igual a cantiga da perua, de pior a pior, cada tempo que nós vamos passando. Se nós entendemos, a vigilância e o zelo pelos nossos filhos tem que ser integral. Hoje a coisa mais difícil do mundo é você ver um pai procurar nas escolas como é que seu filho está vivendo. É difícil, tem. Mas eu vejo no meu ponto de vista pessoal, que é um número pequeno. Eu entendo assim, pelo decorrer do dia a dia que vivemos no meio de famílias. Hoje existem pais que têm medo dos filhos, onde a palavra ensina diferente. Os filhos têm que respeitar os seus pais e honrar para que tenham vida longa. É um mandamento como promessa de Deus, disse Paulo aos Efésios, no capítulo 6. E isso nós temos que falar para os nossos filhos. Meu filho, você quer viver muito? Você quer ter casamento? Você quer ter filho? Você quer ter neto? Honre seu pai e sua mãe. Porque Deus tem como promessa de prolongar os seus dias de vida. Está vendo? Aí dá para que a gente raciocine, por que tantos jovens estão morrendo? Porque não estão honrando pai e mãe. Hoje já se tornou comum, irmãos, com dor no coração. Filhos matando pais e mães. Vi recentemente uns 3 casos. Isso mexe com a gente. Matando pai e mãe. Está vendo? Então, meus amados irmãos, e para quê? Ou como podemos vencer tudo isso e viver a vida de santificação na nossa família, no nosso lar, na vida dos nossos filhos? Como? Pais alicerçados na palavra de Deus. Para alcançarmos a família vivendo santificada,
Os pais precisam estar alicerçados na palavra de Deus, na autoridade de Deus. Não deixe de ler esse texto hoje, Hebreus 12, em casa. Comecei do 4, mas você pode ler todo. Os pais, irmãos, que ademoestam seus filhos no Senhor, claro que é evidente e óbvio, né? Precisa estudar a palavra de Deus e ter conhecimento das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ele precisa ensinar aos filhos a vontade de Deus, não é a dele. Então ele tem que estar alicerçado nas Escrituras Sagradas, tem que conhecer a palavra de Deus, para que seu filho seja feliz. Meu filho vai chorar, meu filho vai ficar com raiva de mim, meu filho vai ficar de mal de mim. Fique tranquilo, que a palavra de Deus vai mudar essa situação. Fale a verdade, leve a vitória para seu filho. Conheça a palavra para poder você transmitir. Aprenda de Deus para você corrigir seu filho. Nós não podemos corrigir os nossos filhos pelo nosso próprio conhecimento. É nada. É pelo conhecimento de Deus que é o dono dos filhos. Sabe que você pode encontrar alguém até que não aceite a sua correção. Mas você tem que estar seguro que você está corrigindo pela palavra de Deus. O amor e o bem é esse, como ouvimos nesse texto que lemos. O amor é esse que Moisés completa para nós aqui em Deuteronômio capítulo 6. Para alcançarmos a alegria do lar. Tão bom é você ver seu filho bem, não é? Ai, que coisa maravilhosa. Você vê seu filho vivendo bem, tranquilo, não é? Aqueles que já têm família, bem na sua família, nos seus lares. Mas tudo isso, a palavra de Deus é quem pode moldar a isso, a trazer essa alegria, a trazer essa harmonia para os filhos, para você ver seus filhos felizes. É a palavra de Deus quem harmoniza, porque é ela quem corrige, é ela quem conserta, é ela quem molda a vontade daquele que criou e que é o dono dos filhos. É isso. É o que precisamos, irmãos. Mas a gente pode fazer, irmãos, algumas ressalvas nessa questão, pais alicerçados na palavra de Deus. Claro que queremos sim ver os nossos filhos felizes, tranquilos e protegidos. Claro que queremos. Mas a gente pode refletir. Quantas crianças são desobedientes? São muitas. Aí você vai entender que a criança, ela precisa ser corrigida, ensinada. Não é assim que Salomão, em vários textos de Provérbios, orienta. São muitos, não é só esse 26:6 que nós lemos. 22:6. Mas são muitos. Porque nossos filhos precisam ser ensinados. Quer um exemplo maravilhoso, irmã Rosilane? A galinha, quando tira os pintinhos, ela começa a ensinar a eles procederem para não morrer de fome, a comerem. E quando eles se distanciam um pouco, ela chama, eles vêm correndo. Aí ela bica naquele alimento ali, aí eles vêm e comem ali onde ela bicou. Ensinando a eles comerem. Nós temos que ensinar aos nossos filhos a comer a palavra de Deus. É preciso. São situações que a gente vai buscando as lições. Deus só fala o que precisamos ouvir. Eu aprendi isso logo quando me converti. Eu vinha lá do mundo seco, terrível, né? Mal. Então a palavra batia com força. Doía. Dava vontade de você se levantar e ir embora. Porque o adversário faz isso. Mas como nós temos pessoas que já oravam, pedia a Deus pelas nossas vidas, Deus ia nos sustentando e não deixava a tentação do inimigo acontecer. E você vai se aguentando, se segurando. Mas era ali onde nós aprendíamos.
era ali onde a gente via o certo e o errado. Entendeu? Aquilo que você viveu no erro, ali você estava vendo o certo. Incomodava. Porque você não conhecia a verdade, você passou a conhecer e ela veio para lhe corrigir. E qual é, irmãos, de nós seres humanos, que gosta de ser corrigido? Qual é? É difícil você encontrar. Hoje acredito que aqueles que estão alicerçados e santificados, eles recebam. Porque já aprenderam, já sentiram que é bom, que é preciso ser corrigido. Aí suporta com mais facilidade. Mas um novo convertido, um membro de uma família nossa, por isso que eu volto a dizer, persevere, continue orando e falando, e combatendo o erro com mansidão, amor e sabedoria. O que é que está dizendo aqui na primeira parte? Paz alicerçado na palavra de Deus. É preciso. Os versos 7 e 8 diz isso. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Está vendo como é que deve? Não vai incomodar não aquele que ainda não está convertido, aquele que está ainda lá no caminho do mundo. Mas se você quer a vitória, você tem que falar. É a ordem aqui que foi determinada por Deus no coração de Moisés para as famílias de Israel. É a ordem de Deus que colocou no meu coração nesta noite, pelo Espírito Santo, para a nossa família. Em nome de Jesus Cristo. Segunda verdade, para viver na vida de santificação na família, preparados e capacitados para ensinar. O primeiro, alicerçado na palavra de Deus, preparados e capacitados. Aprender para poder passar, para poder compartilhar, para poder ensinar a sua família, ao seu filho. Não podemos estarmos desinteressados. Vamos mexer com a gente. Estamos estudando a Bíblia diariamente? Estamos preparando o estudo para nós mesmos em casa, nas suas Bíblias? É preciso. E hoje vocês ainda têm um auxílio maior. As revistinhas da escola da EBD, você pode estudar em casa. Estudar e tirar lições para a sua vida. Quando você chega aqui na EBD, você já está, ó, o professor falou, você já está sabendo de tudo. E seus filhos precisam ouvir aquilo que você aprendeu. Você tem que ser capacitado e se preparar para poder levar para os seus filhos. É preciso. Para ensinar a eles as experiências e as convivências diárias, irmão, na vida familiar. Você vai tornar como pai o quê? Um professor. Você vai ser no seu lar um professor. Ensinar para os seus filhos pelas experiências e convivências diárias. Você vai passar a ser um pai, um professor. Como o pai vai ser um professor na sua casa para seus filhos. Ensinando, irmãos, os filhos, porque estão ligados a eles. Vocês, pais, nós, estamos ligados a ele, porque vivemos mais tempo com eles. Por isso que precisamos. Está lá no verso 2. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho todos os dias da tua vida. Para que eles temam o Senhor, nós temos que ensinar. Nós temos que levar. Irmãos queridos e amados, sabemos que os nossos filhos, inconscientemente no dia a dia da vida em família, não é? Nos copiam. Ver nós como espelho. Muitos procedimentos. Não é? A gente vê que o filho pratica porque viu o pai fazendo. Costumes, palavras, porque ouve dos pais, falam. Então nós somos esses espelhos e eles copiam a sua filosofia básica da vida e leva para a sua maneira de viver. Leva para a sua maneira de viver.
O amor aos filhos está, irmãos, na direção perfeita que podemos passar para eles. Esse é o amor. O amor não é apoiar os erros. O amor não é consentir os erros. A Bíblia traz respaldo de como agir e combater o erro contra a nossa família, contra os nossos filhos, contra os nossos casamentos. Tudo isso, as Escrituras têm respaldo para que a gente possa ser feliz. O que a gente precisa é aceitar. Vai doer? Vai, mas vai passar. Deus vai refrigerar, Deus vai abençoar e vai lhe dar uma grande vitória. Agora é preciso você aceitar aquele início. Não é? O início vai arder. Lembra daqueles meteolates antigos? Só eu, o irmão Adroaldo, a irmã Roselane, Portilho. Josefa também já está chegando nesse tempo. Lucas está dizendo que também. Eu vi a irmã Josefa aqui louvando a Deus. Lá de costa. Os cabelos dela estão tudo branco aqui atrás. Ó. Tudo branco. Eu digo, irmã, se eu resisto, precisa ser reavisto. Tem alguma coisa aí que, no último algarismo do ano, deve ter tido algum erro, viu? Mas aquele meteolate, lembram vocês? Eu usei muito minha mãe com a gente. Não é não, né? Eu esqueci da senhora, mas a senhora não foge não. Veja bem, é verdade, irmãos, quando ele tocava no arranhão, minha mãe, lembro como hoje, para mim eu estou vendo ela fazendo. Passava, ela ficava soprando, de tanto arder. Então hoje a palavra de Deus para o conserto da sua família, do seu casamento, do seu filho, do seu cônjuge. Ele pode arder, mas vai curar. Esse mertiolate no outro dia amanhecia a casquinha. No instante ficava a ferida com a casquinha já sarando. É a palavra de Deus. Daqui a pouco ela já está curando, já está renovando, já está restaurando. Agora precisamos aceitar. Eu não queria aceitar, mas minha mãe, não, tem que botar. Já era chorando. Ela botando, eu já chorando antes de chegar no braço o mertiolate. Mas depois eu agradecia porque sarava o arranhão. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Preparados e capacitados para ensinar. Irmãos, é através dos pais que os filhos adquirem seus gostos, suas preferências, suas ideias, sobre o que está certo ou errado, e os conceitos das coisas que são mais caras na vida. O preço que se deve pagar. Por isso que você vai entender porque o pai precisa estar alicerçado na palavra, porque os pais precisam estar preparados e capacitados para ensinar. E agora, levando a santidade na vida espiritual do lar. Os pais precisam levar a vida de santidade para o lar. Isso é o pai e a mãe. O comportamento, as atitudes, as palavras santas para a edificação do lar, para a transformação do lar, para a bênção do lar. Os pais precisam levar essa vida de santidade, a vida espiritual para o lar. No verso 25, está escrito assim: seja por nós justiça, quando tivemos cuidados de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado, como nos tem ordenado. Está vendo, irmãos? Como nós precisamos, os pais, irmãos, eu acredito, que está desempenhado bem nas suas tarefas para ensinar os seus filhos. Precisamos termos esse desempenho, essa dinâmica. Ah, eu estou ocupado. Ah, eu estou fazendo isso. Ah, eu estou fazendo aquilo. Mas coloque nas programações do seu dia a dia um momento para os seus filhos. Um cuidado para os seus filhos. Para orientar,
para ensinar, levar essa vida de santidade na vida espiritual do lar. Aí o que é que vocês vão lembrar? Um culto doméstico, maravilhosamente, é levar a santidade na vida espiritual para o lar. Ainda me lembro que a Adoaldo fazia, né? Está no verbo do passado ou ainda está no presente? No passado, seus filhos estão crescendo, né? Precisamos desse culto no lar. Também é isso, no culto doméstico, não é? Levar essa vida de santidade na vida espiritual para o lar. O culto doméstico, ter um momento de oração no lar importante. E os pais precisam e devem estar desempenhando essas tarefas, não é? Para ensinamentos espirituais para os seus filhos, para a sua casa. E observando entre nós, irmãos, servos fiéis, as famílias mais felizes são as que são mais adaptadas à direção espiritual, a esse momento de santidade que é convivido com as famílias, começando dos pais. É os pais que têm que ensinar aos filhos. E o casamento, não é, também, que é muito mexido. A gente tem que buscar e produzir aqueles frutos, não é? O controle, o domínio próprio, a temperança para o casamento. Porque são duas pessoas de cabeças diferentes, mas se são dois crentes, o mesmo Espírito está nos dois. Essa compreensão, esse relacionamento, ele tem que ser lapidado cada momento, aperfeiçoado justamente pela vida de santidade. É o que a gente vai aprendendo, não é? E para encerrarmos, irmãos, por isso que é necessário que o crescimento de santidade na vida espiritual do lar, ela deve ser uma constante. Esse crescimento a gente deve entender que tem que ser sempre. Tem que desenvolver essa vida de santidade na vida espiritual do lar. Não é? No comportamento, pais, filhos, filhos e pais, marido e mulher, casamento, matrimônio, não é? Deve ser bem alicerçado. Então, irmãos queridos, por isso é necessário esse crescimento e algumas sugestões que podem nos ajudar, que os pais, na tarefa de educar os seus filhos, eles não se omitam dessas tarefas, que eles busquem no Senhor força, sabedoria, precisa ser capacitado para isso, não é? Está alicerçado na palavra, para que você possa levar aquilo que Deus quer, porque os filhos serão devolvidos. Nós vamos devolver para o dono, que é Deus, não é? Nós vamos devolver ao Senhor. E nós precisamos ter essa consciência hoje com a nossa vida cristã. Essa santidade para poder levar a um norte perfeito para os filhos, na questão de sua escola, do seu trabalho, de sua comunidade, de sua convivência no dia a dia da terra, porque se nós não alicerçarmos ele nessa palavra, o mundo é quem vai ensinar. O que ele vai ver lá no mundo, ele pode sofrer desses danos. Eu lembro, irmãos queridos, de um filme que eu assisti, já falei até aqui, A Lista das Zebras. Eu tenho até esse filme em casa. Uma criança que aprendeu com sua mãe também na época de Moisés, que ela ensinou tudo, né? E quando ele cresceu, o governo islâmico tomou dos pais os filhos e levou ele para servir lá no exército do islamismo. E eles faziam o seguinte, quando eles cresciam, se tornavam jovens, já aprendizes ali, eles eram passados por famílias ricas islâmicas. E esse jovem foi passado por uma família muito rica. E essa família queria que ele aprendesse o islamismo. Só que ele tinha sido ensinado em criança pelos pais. E colocou ele numa escola islâmica. E eles, quando eram na hora do recreio, ele tinha outros no meio deles, que iam escondidos para o banheiro e para alguns cantos, e começava a compartilhar de Deus, escondido deles lá. Então ele nunca perdeu a essência. E o que aconteceu? Um dia ele fugiu dessa família, desse exército islâmico, porque era dado aos grandolas do exército do Islã, esses filhos para as famílias deles criarem. Ele fugiu. Quando ele chegou na terra dele, eram macumbeiros e aquele povo que tinha deuses pagãos,
E tinha um deles gritando a um Deus que ele chamava o nome lá nos braços e não conseguia nada, né? O filho morto no braço. E ele levou um desafio, esse jovem, já um jovem já chegando em adulto, não é? Que se ele levasse aquele filho dele a ter vida, o seu Deus desse vida a ele, se eles saíam dali todo mundo. E esse homem aceitou essa proposta. Chama a lista da zebra, que ele tinha listas, ele era negro e tinha as listas do chicote nas costas, quando batia, né? E ele topou, e ele pega a criança nos braços, clama ao nosso Deus eterno, né? E Deus ressuscita aquele menino. Quando ele ressuscita o menino que entrega ao feiticeiro, não é? A criança, ele pega, reúne todo mundo, tira, leva todo mundo, sai, todo mundo vai embora. Entregam, devolvem a terra dele, onde ele nasceu, cidade natal dele. E depois, no decorrer do filme, né, no finalzinho, vai mostrando, chegando caixas e mais caixas de Bíblia ali para aquela comunidade. Quer dizer, o aprendizado de criança, não é? Que ele aprendeu com seus pais, foi colocado no islamismo, não é? Mas ele não aceitou, ele ficou com aquilo que aprendeu quando criança e ainda salvou todo o seu povo, pelo Deus que ele continuou servindo, que não abriu mão, não é, daquilo que ele tinha aprendido com sua mãe sobre Moisés e as leis que ele aprendeu. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria para a gente cuidar de nossa família, trazendo palavras dessa maneira, para a gente ir nos corrigindo, não é? E ajudando as nossas famílias a serem vencedoras. Amém? Vamos orar então, vamos ficar de pé. A irmã Maria das Dores Caduda, Bispo dos Santos. É o nome da família de Dom Pedro I, né? Foi quem trouxe a independência para o Brasil. Pode ser, viu, irmão? Não duvide. Então vamos orar com o Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te damos graça, ó Deus, ao Senhor, pelos teus feitos, o Senhor, pela esta palavra maravilhosa. Te agradecemos e te louvamos, porque o teu Espírito é o nosso professor, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos instruir os nossos lares, Senhor, nossa família, meu Deus. Abençoe nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos. Para que eles possam aprender mais do Senhor, através Sim, do ó Deus. testemunho, meu Deus. Prepara-nos, Deus. Capacita-nos e usa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nos nossos lares, onde quer que nós andamos, meu Senhor, no nosso trabalho, na nossa escola, meu Deus, neste mundo aí, na nossa vizinhança, meu Pai, que no nome de Jesus, Pai, a cada dia nós venhamos aprender mais do Senhor. Obrigado pela essa palavra maravilhosa, porque a Te louvamos e te agradecemos e te honramos. verdadeira e fiel, Toda a honra e toda a glória, é todo boa, louvor, perfeita e agradável. toda adoração é dada somente ao Senhor. Obrigado, Senhor, abençoa Em nome do cada nosso dia Senhor que Jesus está Cristo. presente, abençoa, Senhor, o nosso pastor, a família dele. Eis-me aqui, Espírito Santo, envia-me a mim em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a minha família, como todas as famílias de nossos irmãos. Sua comunhão no amor do Senhor, meu Pai. Abençoa o celeiro dos teus servos, meu Deus. Pai, nos leva para os nossos lares, debaixo da tua mão santa e protetora. Sim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo teu Santo Espírito que aqui se fez presente desde o momento. Glória a Deus, obrigado. Meu Deus. E que o Senhor permaneça conosco, meu Deus. Precisamos, Senhor. Andamos, Pai, que nós andamos com o teu Espírito, meu Pai, porque nós já temos o Espírito do Senhor através da tua palavra, que é promessa do Senhor, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo, pela esta noite, Em meu nome de Deus. Jesus Cristo. No nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre vós, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos e os vossos filhos, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida,
sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos 4 cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja vencedora e gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo diz. Amém. Glória a Deus. Uma oração silenciosa, por essa noite estamos dispensados.